A informação que a gente tem é que o Lula está devastado. Nova decisão do André Mendonça e de Donald Trump deixou o Lula desesperado. Esta é a maior bomba que explodiu agora em Brasília, que eu vou trazer nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Gente, se você é um daqueles que gosta de ver o Lula se ferrando e se lascando, esse vídeo aqui é simplesmente perfeito para vocês. Temos também, gente, tá? Jornalista do Estadão simplesmente detonou o ministro Alexandre de Moraes e defendeu Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Jornalista do alto escalão do jornal Estadão acabou de detonar e destruir o ministro Alexandre de Moraes e enalteceu o Jair Bolsonaro e, de quebra, ele explodiu mais uma bomba com relação à interferência na eleição presidencial aqui no Brasil. Esta bomba é sobre o ministro Moraes e eu vou trazer esse vídeo bombástico que explodiu nas redes sociais. Interferência de Alexandre de Moraes na eleição de 2026 é a bomba que o jornalista do Estadão acabou de explodir, que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. E Alexandre de Moraes não para por aí não, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar decisão bombástica. Nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de deixar um candidato inelegível. Está fora da eleição de 2026. Nova decisão do ministro Alexandre de Moraes deixa candidato fora da eleição de 2026. É outra bomba que explodiu também que eu vou trazer para vocês. E tem também aqui, gente, tá? Uma jogada de mestre do Flávio Bolsonaro que deixou o Lula revoltado e furioso, gente, tá? Vai estar aqui, gente, tá? Além dessas outras informações, antes de tudo e qualquer coisa, se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal da Fabi. Seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter a sua companhia. Você está sempre passando por aqui, prestigiando o nosso trabalho, o nosso canal. Para você que caiu de paraquedas pela primeira vez, é um prazer imenso. Seja muito bem-vindo, volte sempre, que aqui você só encontra notícias de altíssima qualidade. Vamos que vamos, gente, tá? Então, já se inscreveu aqui embaixo no canal? Tá tudo ok? Tudo joinha? E já deixou o joinha também de vocês? Deixou não? Deixa o like, gente, tá? Deixa o like, deixa o joinha. Mas por que será que eles não aprovam a Janja, né? Um dos motivos pode ser isso aqui, ó. O problema é que nós pagamos essa lua de mel sem fim. 170 dias fora do Brasil desde 2023. Quase 6 meses morando no exterior em missões oficiais. Desde o início, desde quando o Lula entrou na presidência, Janja está há quase 6 meses morando no exterior em missão oficial. 38 países visitados em 36 viagens diferentes. Em 36 viagens diferentes, ela conheceu 38 países. 23 dias a mais fora do que o próprio Lula. Ou seja, a Janja, sem ganhar um voto sequer, passou quase 6 meses no exterior, tudo bancado com o nosso sofrido e suado dinheiro. Isso aqui, gente, deve ter dado um rombo gigante nas contas públicas, né? Para o nosso bolso, porque afinal de contas, quem paga toda essa gastança somos nós. E ó, nem ouse reclamar, porque ela diz que quem critica os gastos dela é misógino, é misoginia. Não pode criticar os gastos da Janja, porque ela já disse, ó, é misoginia. Imagine se o PL da misoginia já tivesse sido aprovado e sancionado pelo Lula, o que deveria ter tanta gente indo para cadeia, né? Porque muita gente critica os gastos da Janja. Afinal de contas, o dinheiro não é nosso, que poderia estar indo aí para melhorar a educação, a saúde, a infraestrutura, poderia estar sendo injetado na segurança pública, combate ao crime organizado, mas não, a prioridade do Lula é torrar com Janja. Sem um voto sequer, 170 dias fora do país, sem um voto sequer. Essa mulher ganhou na Mega Sena, né? E nós é que estamos pagando esse prêmio para ela. Vamos lá, gente. Daniela Marques acabou de destruir
destruir uma narrativa que estão tentando criar para cima do Flávio Bolsonaro. É a esquerda, né? Tendenciosa. A esquerda está tentando armar uma armadilha para o Flávio Bolsonaro. Porém, Daniela Marques, inteligentíssima como é, destruiu mais uma narrativa que estão tentando criar para cima do Flávio. Assistam com muita, mas muita atenção. Vejam só. O Flávio não é machista? Por que a gente deveria apoiar ele? Nós, mães, mulheres. Bom, ele não é machista. Eu nunca vi uma fala machista dele. Tenho o privilégio de, além de estar apoiando ele nessa missão, conhecer a Fernanda, a esposa dele, ser amiga dele, conhecer as filhas dele. E eu nunca vi. São parceiros de vida, os dois trabalham, os dois constroem juntas famílias, e eu acho que cada um tem que ser livre para formar a família do jeito que quiser. Então esse é um motivo já. 2, você quer que o Estado defina como seus filhos vão ser educados? Né? Eu sou mãe, não quero isso. Eu quero escolher se a escola é católica, se a escola ela é judaica, se é uma escola moderna, se é uma escola tradicional. Outro motivo, vamos ver, tá fácil essa. Você acha que quem cuida das contas cuida das pessoas? Se não, estamos indo para um abismo e o PT está levando a gente para a agiotagem. Você acredita que é melhor ter menos impostos e menos burocracia para você empreender, ser dona do seu negócio, abrir o seu negócio? O empresário está com a vida dura, o Estado cangote? Outro motivo, deixa eu pensar. Você quer liberdade para isso? Ou você quer que o Estado interfira em tudo? Você acha que a fé e a família são a base de tudo? Não tem rede de apoio maior do que a sua família? Acho que tá bom, eu ficaria aqui o dia inteiro respondendo essa, mas temos muitos motivos para resgatar o Brasil das mãos PT, e a gente vai junto e unido nessa. Passe isso para uma amiga sua que ainda está na dúvida se é uma direita machista ou se é uma direita que realmente quer promover liberdade e não deixar você submissa ao Estado. Principalmente não deixar submissa ao Estado, né, gente, tá? Gostei das respostas aqui da Daniela Marques. É uma nova narrativa que estão tentando criar contra o Flávio Bolsonaro. A esquerda está tentando grudar a pecha na testa do Flávio de que ele é machista. Machista. Eu acho que a Daniela Lima, que convive com ele, é amiga da esposa, conhece a família, respondeu muito bem aí, derrubando mais uma narrativa que estão tentando criar contra o Flávio Bolsonaro. E agora, gente, segundo o jornal O Globo, parece que o Lula está se borrando de medo de Donald Trump e o que ele pode fazer para ajudar o Flávio Bolsonaro. E o desespero é tanto que a ordem do Lula é evitar a reação que dê munição a Trump e Flávio Bolsonaro na crise das tarifas. Ou seja, Lula da Silva ligou o modo desespero e deu ordem expressa para os seus interlocutores, para os seus ministros, para os seus companheiros. A ordem do Lula é evitar reação que dê munição para o Donald Trump e Flávio Bolsonaro com relação às tarifas. Vamos entender o desespero do Lula? Depois do tarifaço de 25% na semana passada, o governo brasileiro, ou seja, o governo Lula, aguarda para esta ou próxima semana a definição sobre o novo aumento de 12,5% de tarifas. Ou seja, o próprio Lula está aí aguardando novo aumento de tarifa. E o grande problema é que o Lula está assim, esperando de braço cruzado, sem fazer nada para proteger o povo brasileiro das tarifas dos Estados Unidos. É incrível, gente. Lula não está fazendo nada. Fruto de uma investigação americana sobre importação de produtos produzidos com trabalho forçado em outros países. Ou seja, através de investigações, através da seção 301, o governo americano descobriu que o governo Lula não conseguiu combater o trabalho forçado. E por esse motivo, graças à incompetência do governo Lula, do desgoverno Lula, os Estados Unidos vai impor mais uma tarifa de 12,5%. 12,5%. Nova tarifa vai ser imposta contra o Brasil graças ao desgoverno Lula, que não conseguiu combater o trabalho forçado aqui no Brasil. A ordem do governo do Lula, do PT, é buscar aumentar a lista de exceções de produtos brasileiros sujeitos às novas tarifas e retomar as negociações. Ao invés de tentar lutar para que essas tarifas não aconteçam, ele vai lutar para que
para que atinjam poucos produtos. É surreal, gente, é muito incompetente. Gente, o Lula, na fila da incompetência, ele deve ter passado 1 zilhão de vezes, porque é surreal. Flávio Bolsonaro vai para os Estados Unidos lutar para que essas tarifas não aconteçam. E o Lula está aqui assim, ó, de braço cruzado, só esperando. Por quê? Porque quer usar isso aqui para fazer campanha, para fazer política. É o discurso da soberania. É a culpa do Flávio Bolsonaro. É isso aí que ele vai usar. Ou seja, o Lula, né, para se perpetuar no poder, que tem um projeto de poder, está deixando o povo brasileiro se ferrar e se lascar com as tarifas vindas dos Estados Unidos. E é isso, gente, tá? Motivo de desespero isso aqui, né? Então, ordem do Lula é evitar a reação que dê munição para o Trump e Flávio Bolsonaro na crise das tarifas. E agora a bomba maior está aqui, gente, tá? Decisões do André Mendonça e do Donald Trump assustam o governo Lula. Ou seja, as últimas decisões tomadas, né, pelo ministro André Mendonça, pelo Donald Trump, têm deixado o Lula assustado, segundo aqui a matéria da Gazeta do Povo. Vamos entender? O programa Sem Rodeios dessa segunda-feira, analisa a retirada de cerca de 150 mil conteúdos da Agência Brasil e da TV Brasil durante o período eleitoral. A decisão ocorre enquanto o ministro André Mendonça ganha protagonismo no Tribunal Superior Eleitoral e Donald Trump levanta questionamentos sobre a segurança das eleições americanas. Ou seja, decisões de Donald Trump que aumenta a insegurança, né, na confiança das caixinhas brancas aqui no Brasil, e decisões do André Mendonça com relação, né, à retirada de conteúdos da Agência Brasil e da TV Brasil durante o período eleitoral. Essas decisões têm deixado o Lula desesperado, preocupado, desnorteado e, claro, furioso. Vamos ver aqui, ó. Mendonça e Trump preocupam o governo Lula. A administração pública federal retirou do ar, em 4 de julho, publicações que poderiam caracterizar propaganda durante o período eleitoral. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM, e a Advocacia Geral da União orientaram a medida. O ministro André Mendonça não determinou a exclusão dos conteúdos, ainda assim o governo teria adotado a iniciativa preventivamente diante da atuação do magistrado no TSE. Entidades ligadas à comunicação pública criticaram a retirada das publicações e apontaram risco à autonomia da empresa Brasil de Comunicações. O Trump questiona a segurança das eleições americanas. Ou seja, no comentário aqui anterior, eles sabem que o ministro André Mendonça está pegando pesado nessa questão de divulgação de fake news, né? Então, eles já se anteciparam e tiraram ali algumas postagens do ar, porque sabem que o ministro André Mendonça não é Alexandre de Moraes, né, gente, tá? Ali com ele a coisa funciona completamente diferente. E agora o Donald Trump, que trouxe mais essa bomba que explodiu, né? Trump questiona a segurança das eleições americanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o sistema eleitoral americano apresenta vulnerabilidades chocantes e acusou a China de tentar influenciar as eleições presidenciais de 2020. Durante um pronunciamento na Casa Branca, Donald Trump anunciou a retirada do sigilo de centenas de documentos de inteligência que, segundo ele, sustentam as acusações. O presidente, porém, não apresentou evidências de que votos ou resultados tenham sido alterados. Uma avaliação anterior da inteligência americana concluiu que a China não interferiu naquela eleição, gente, tá? Tá aí. Donald Trump explodiu a bomba, colocando em xeque, né, a confiança nas caixinhas lá dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, Lula desesperado com o ministro André Mendonça no TSE. Olhem só, Mendonça no TSE e denúncia de Trump assustam o governo
Lula, gente, tá? O Andreasa, Carlos Andreasa, do Estadão, acabou de explodir 2 bombas contra o ministro Alexandre de Moraes. A primeira é essa, que ele tá aqui detonando o ministro Moraes e enaltecendo o Bolsonaro. E a segunda bomba é sobre interferência de Alexandre de Moraes nessas eleições de 2026. 2 bombas que o Andreasa descobriu e vai revelar absolutamente tudo aqui agora para vocês. Vejam só, esse aqui é o primeiro vídeo. O vício está na forma, no texto da medida cautelar, que vige restritivamente, caindo sobre a liberdade de expressão, que o preso também tem. E desde então sendo sofisticada essa medida cautelar. Sofisticada no seguinte sentido: Alexandre de Moraes tendo sempre de explicá-la. Porque também essa é uma natureza do direito xandônico. É ampla, é vaga, é feita para o exercício autoritário de poder. Então ele deita proibições que, uma vez listadas, terão contido tudo, mas ele não explica. Ele deita e deixa rolar. E com base nisso, sob o componente político, óbvio, e político-eleitoral, se nós pensarmos que estamos no ano eleitoral, ele vai gerindo essa vagueza. Quantos esclarecimentos sobre medidas cautelares já deu Alexandre de Moraes? E quantas sofisticações e quantos desdobramentos? Mas voltemos aqui ao texto da medida cautelar, que é incontornável isso aqui. A não ser que o sujeito sob a cautelar admita a sua inexistência, e eu me refiro, em relação ao preso, a sua inexistência em termos de se manifestar. A não ser que o sujeito admita e se acomode a essa condição, que não pode se manifestar, a medida cautelar será violada. O que Alexandre de Moraes determinou para Jair Bolsonaro, eu diria mesmo desde antes, tá? Antes da condenação, naquele conjunto ali de julho, agosto de 2025. Mas fiquemos aqui a partir de março desse ano, quando ele vai para a prisão domiciliar. O que fica muito claro é a impossibilidade de comunicação com o mundo exterior, o que lhe é um direito. Eu falei isso aqui na semana passada e o pessoal falou: que isso, que exagero. Agora, na decisão de sexta-feira, isso foi confirmado explicitamente, mas o que eu dizia, a rigor, independentemente, isso está na cautelar, eu vou ler de novo aqui para vocês, a cautelar de março. Independentemente do esdrúxulo critério de intermediação de terceiros, ou seja, conteúdos de Jair Bolsonaro, que, obviamente, do ponto de vista do direito, ministrados por terceiros, algo que o cara não tem controle, a gente vai chegar lá também, independentemente da característica do terceiro, que é um dos vícios da medida cautelar, que o objeto da cautelar, Jair Bolsonaro, acabaria, como acabou, punido, e o direito não contempla isso. Ainda que ele tivesse a intenção, quando escreveu a carta, de que a carta fosse, claro que tinha, divulgada por Flávio Bolsonaro, ele não pode ser responsabilizado. Ele é o objeto da cautelar, ele não pode ser responsabilizado por atos de terceiros, formalmente, e assim foi. Mas eu vou deixar por enquanto à parte a questão da terceirização. Fiquemos somente no que está claro, sempre esteve claro, e na sexta-feira, na decisão essa, dos 30 dias sem visita, ficou exposto, inclusive sob o aval e mesmo a concretude dito pela Procuradoria-Geral da República, por Paulo Rouanet. Jair Bolsonaro nunca pôde escrever carta. Esse é o ponto. A medida cautelar não proibia somente o uso de celular, o uso de rede social, o uso de qualquer... Ele proibia qualquer tipo de manifestação exterior ou para exterior. Portanto, desde sempre, desde que a cautelar houve, Jair Bolsonaro estava proibido de mandar cartas. Eu disse isso aqui na semana passada. Que absurdo, que entendimento esse. E agora, leiam a decisão. E agora isso foi posto. Então não é nem mais a questão do uso da carta por terceiro, algo que o remetente, em tese, porque serve ao direito, não controla. Está impedido de mandar cartas. Está impedido de dar uma carta para alguém que está no mundo exterior. E como o Alexandre de Moraes vai usar aqui a lei de execuções penais, lei de execução penal, o direito à correspondência, a mandar carta, está previsto, não me engano, no artigo 15, mas está previsto na lei de execução penal. Falamos sobre isso na semana passada. Então vejam aqui, esse é o fundamento do troço.
Gente, tá Carlos Andreasa, jornalista do alto escalão do Estadão, simplesmente detonando as novas medidas cautelares impostas contra Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Andreasa detonando Alexandre de Moraes e defendendo Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? E aí, vocês concordam com o que foi exposto aqui contra o ministro Alexandre de Moraes pelo jornalista do Estadão, que deve doer mais ainda porque os ministros do STF acompanham o Estadão, gente. Vocês sabiam, né? Ministros do STF acompanham o Estadão e o jornalista fez questão de esfregar na cara do ministro Moraes as atrocidades que ele vem cometendo, segundo aqui o jornalista do Estadão. E não para por aí não, gente, porque a segunda bomba é maior ainda. Olhem só, a Andreasa afirma que Moraes vai criar uma estrutura paralela para interferir no TSE e nas eleições. O jornalista diz que isso não é uma previsão, mas é uma certeza. Bombástico isso aqui, gente, tá? Muito forte, extremamente grave. O jornalista do Estadão, Carlos Andreasa, acaba de afirmar categoricamente. Ele diz que Alexandre de Moraes vai interferir no TSE e nas eleições de 2026. Baseado em que o Andreasa está explodindo, o que o Andreasa está explodindo esta bomba neste exato momento. Muito pior do que vocês imaginam, que está sendo o plano por trás de todas as últimas ações e decisões do ministro Moraes. Tudo tem um porquê e tudo tem um objetivo. É aqui que vocês vão ficar de queixo caído. Vejam só. Alexandre de Moraes, condição de ministro do Supremo, criará uma estrutura informal, por óbvio, paralela, para interferir ou ser uma espécie de avaliador, julgador, interventor no Tribunal Superior Eleitoral nesse ano eleitoral. Alexandre de Moraes vai meter a mão no TSE. Ele presidiu o tribunal em 2022. O tribunal agiu como uma corte censora e ele vai trabalhar pela manutenção ante qualquer movimentação. E olha que eu sou um grande crítico de Nunes Marques, não preciso nem falar, né? Ante qualquer movimentação de comedimento da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes vai agir por abrir frentes interventoras por um TSE interventor. Pode anotar. Não é previsão, é certeza. Alexandre de Moraes vai meter a mão no TSE. Alexandre de Moraes, condição de ministro. Gente, tá? Certeza. Tá aqui. Andreasa, jornalista do Estadão, acabou de afirmar, e não é previsão, ele disse que é certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai interferir no TSE e nas eleições de 2026. E aí, gente? Vídeo bombástico. Nesse vídeo aqui explodiu nas redes sociais, porque traz uma declaração muito grave do jornalista. Vocês concordam com a Andreasa? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes, em ato de desespero, vai interferir no TSE, que hoje é comandado pelo ministro Nunes Marques e o André Mendonça? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes vai interferir nas eleições de 2026? Quero ver, gente, agora a opinião de vocês. O Andreasa tem certeza que isso vai acontecer. Ele não deu nem margem para dúvida. Ele falou, categoricamente ele afirmou, tenho certeza que o Moraes vai interferir nas eleições de 2026. E aí, gente? Vocês acham que isso vai acontecer? Vamos lá, gente, porque agora a notícia é terrível para Janja. Janja da Silva não dorme hoje, gente, porque ela acabou de levar um soco no meio da fuça. Literalmente, claro, né? Tá aqui. Poder Data, nova pesquisa, diz que 52% de quem conhece Janja desaprova sua participação no governo Lula. 52% de quem conhece a fundo a dona Esbanja desaprova sua participação no governo. Tá aqui, ó. Nova pesquisa que
Ai, gente, Janja hoje vai ter um infarto. A maioria dos brasileiros desaprova a participação da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no desgoverno do presidente Lula da Silva. É o que aponta a pesquisa Poder Data divulgada nesta última sexta-feira. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados afirmam desaprovar a atuação de Janja na atual gestão. Outros 31% disseram aprovar sua participação, enquanto 17 não souberam apontar. Ou seja, se 17 não souberam apontar, esses 52%, na verdade, pode ser muito maior ainda. Apenas 31% disseram aprovar a participação. E mais da metade, ou seja, 52%, desaprova a atuação da Janja. O que a Janja sabe fazer nesse desgoverno? Qual que é o trabalho dela? Torrar o nosso dinheiro. Esse é o trabalho da Janja, né? Gastar, torrar o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. E o povo está de olho em tudo que está acontecendo. O povo está de olho em tudo. Entre os que desaprovam a atuação da primeira-dama, a maior proporção está entre os jovens de 16 e 24, 61%. Pessoas com ensino superior completo, 72%. Entrevistado com renda superior a 5 salários mínimos, 74%. E moradores da região sul, 70%. Ou seja, quanto mais escolarizado, quanto mais poder aquisitivo, mais acha que Janja, mais desaprova a Janja dentro desse desgoverno Lula, gente. Essa notícia aqui, basicamente, foi um soco, né? No estômago tanto da Janja quanto do Lula, né? Afinal de contas. É o Lula que trouxe isso, né? Para torrar o nosso dinheiro como se não houvesse um amanhã.